Eu convido você nesse exato momento para entender um pouquinho mais dessa fragilidade que a gente está passando com relação ao coronavírus. Convido também para você entender um pouquinho mais do que é um vírus, o que ele pode fazer com o nosso organismo e principalmente quais são as crenças que a gente desenvolve, quais são as crenças que a gente carrega que faz com que a gente se torne uma porta aberta para a entrada desses vírus, o que faz com que o nosso organismo se fragilize, o que faz com que o nosso organismo tenha uma queda imunológica, tenha uma queda de anticorpos, para que esse vírus tenha uma facilidade enorme para que ele possa entrar dentro da gente e se replicar da forma que ele quiser. Gustavo, você está me falando que tem uma relação íntima de vírus com as crenças que a gente tem? Sim, e que isso realmente fragiliza o nosso organismo para que ele possa se replicar, para que ele possa se multiplicar e espalhar para diversas outras pessoas? Sim, pessoal, e é isso que eu venho aqui trazer para vocês. É lógico que a gente tem que ter todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde e principalmente a gente tem que ter os devidos cuidados para que isso não se replique ainda mais. Mas tem muita coisa além disso. O que a gente pode fazer para se prevenir de um futuro vírus? O que a gente pode prever de um futuro vírus vir e a gente tiver que ficar em reclusão por 1 ano? Então, o que você pode fazer com o seu organismo para que você possa aumentar a sua imunidade, aumentar o seu sistema emocional, aumentar o seu sistema imunológico, aumentar a demanda do seu organismo para que a gente possa se prevenir, para que esse vírus realmente não se sinta à vontade para replicar dentro da gente. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. É uma outra explicação, é uma explicação totalmente contrária de tudo que a gente está vendo aí na internet e pela mídia fora. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre vírus. O que é o vírus? O vírus nada mais é do que um organismo vivo e ele precisa sim de um hospedeiro para se replicar. Tanto é que a grande recomendação da Organização Mundial da Saúde é: fica em casa, fica na sua casa. Para quê? Para que a gente não transmita esse vírus para novos hospedeiros, porque ele precisa da gente para sobreviver. E se a gente não dá o hotel para que ele se sinta à vontade para sobreviver, realmente chega num ponto que ele não consegue se replicar, porque a gente não está dando exatamente aquilo que ele precisa. Se você soltar um vírus, deixar ele ali em cima de uma mesa, ele não vai se replicar, ele não vai sobreviver, porque ele precisa de um hotel, ele precisa de um hospedeiro. Então, esse hospedeiro, esse hotel somos nós. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde fala assim: fique em casa, não vamos dar o que ele realmente precisa, que é isso. Então, se trata de um organismo vivo. E você acha que esse organismo vivo ele não pensa? Você acha que esse organismo vivo ele não tem vida própria? Lógico que tem, é isso que a gente não entende. Então, o que um vírus pode gerar dentro do nosso organismo? Os vírus influenciam o nosso processo de pensamento e podem sim influenciar o nosso desenvolvimento físico e também emocional e, por consequência, espiritual. Por quê? Ele possui uma forma de defesa. Se você tentar atacar um vírus, ele também vai reagir da forma dele, no instinto de sobrevivência. Os vírus possuem a capacidade alta de replicação, pois têm a habilidade de penetrar na consciência coletiva humana, porque eles compartilham dos mesmos programas negativos que o hospedeiro. Ou seja, ele compartilha dos mesmos programas negativos que a gente compartilha. É por isso que ele tem afinidade pela gente, vai lá e entra no nosso campo emocional e realmente faz tudo o que tiver que fazer. Ah, por que o coronavírus não pega num cachorro? Você acha que é por conta só da mudança do DNA? Não, é porque o cachorro tem outro sistema emocional, tem outro sistema de crenças que realmente não permite com que esse vírus se desenvolva e se replique ali. Então um vírus, num instinto de sobrevivência, ele pode sim entrar num campo de consciência coletiva humana, gerando principalmente o que a gente mais pega quando a gente entra para falar de um vírus, é o medo. Então se você tem medo, realmente você tem que trabalhar esse medo dentro de você.
Então, qual o medo que você tem desse vírus? O que ele pode gerar para você? O que pode mudar na sua vida e o que pior poderá vir a acontecer? São perguntas interessantes que a gente faz e que a gente consegue aumentar o nosso campo vibracional, aumentar o nosso campo energético, aumentar, por consequência, também a nossa imunologia e aumentar o nosso campo vibracional num sentido espiritual também. Então, como que a gente pode fazer isso? Trabalhando o medo é a principal coisa. Então, alarmar, ficar de uma forma que a gente está com medo até de conversar com o nosso parceiro, com nossos filhos, isso não vai ajudar, isso vai ajudar o vírus. A gente entrar numa consciência coletiva de medo realmente é o que ele precisa para se replicar dentro do nosso organismo. Uma outra coisa bem interessante é a gente trabalhar o que a gente mais tem, que é se permitir ser sugado, se permitir ser influenciado, dificuldade de falar não, esse tipo de coisa, a gente não consegue manter um vírus muito longe. Por quê? Porque ele realmente gosta disso. Aquela pessoa que é aberta, que é expansiva, que tem dificuldade de falar não, então ele vai entrando, ele tem porta aberta para entrar ali. Ou muitas vezes aquela pessoa que tem aquela crença de que ela precisa ser sugada, ou aquela pessoa que se permite ser sugada, ou muitas vezes aquela pessoa que se vê recebendo amor a partir do momento que ela se permite ser sugada. Então, aquela pessoa que o mundo inteiro suga ela e ela tem que se permitir porque ela não consegue falar não. Então, vamos trabalhar essas crenças, porque essas crenças estão intimamente relacionadas com vírus e questões também, principalmente, pessoal, de ressentimento. Então, se você ressente algo na sua vida, se você fica com aquilo na sua cabeça, ressentindo aquela situação, aquele determinado momento, é chegado o momento de você trabalhar isso. Por quê? Porque isso suga uma energia violenta dentro do seu organismo, é uma porta de entrada alta para que um vírus entre dentro do seu organismo. Então, constantemente você vai estar gripado, constantemente você vai estar com uma enfermidade aí no seu organismo, uma fragilidade no seu organismo. A hora que a gente pode falar também de um herpes e muitos outros vírus aí que a gente pode vir a falar, não somente do coronavírus, mas como todos os outros vírus. Então, principalmente aí, eu deixo a dica de trabalhar os medos, trabalhar os ressentimentos, trabalhar as crenças de que você não se permite de colocar os seus limites, dizer não, ou muitas vezes você tem que se permitir ser sugado, todo mundo te suga, todo mundo quer tirar uma casquinha sua, trabalhar essas coisas dentro de você. Por que que você se permite viver nesse padrão? Isso é uma explicação muito rápida, mas que está intimamente relacionado com o nosso momento atual. Então, se você vai ficar na sua casa durante esses dias aí em quarentena, é chegado o momento de você pensar um pouquinho mais na sua vida. Em que momento da minha vida que eu tenho uma dificuldade de dizer um não? Em que momento da minha vida eu tive alguns ressentimentos e que eu preciso trabalhar, eu preciso refletir isso, eu preciso fechar o olho, colocar outra pessoa na minha frente e trabalhar o perdão, dizer para ela que eu perdoo, ela que eu libero, ela já é o suficiente para que a gente possa resolver muitas dessas crenças que realmente traz uma fragilidade e fazem com que o nosso organismo se torne uma porta aberta para a entrada não somente desse vírus, como qualquer outro vírus. Eu não estou falando para você sair para a rua desencorajado, não, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para te dar uma ferramenta a mais. A Organização Mundial da Saúde fala: se previna, lave bem suas mãos, use álcool gel, álcool 70%, evitem a contaminação. Por quê? Porque ele já entrou na consciência coletiva humana, tá todo mundo com medo, todo mundo vibrando na mesma frequência do vírus e é isso que ele quer. Então, a partir do momento que a gente estabiliza, vamos sair dessa crise, a gente se permite pensar também e se prevenir para um vírus futuro, porque vai ter, os vírus estão aí. E a partir do momento que ele vê uma porta de entrada, que a gente está na frequência que ele quer, na frequência ideal, daí ele começa a se replicar. E daí ele começa a entrar na consciência coletiva e muitas vezes, quando a gente vai tentar combatê-lo, entre aspas, ele começa a gerar sentimentos dentro da gente mesmo,
num instinto de sobrevivência. Então a gente vai ficar com medo, a gente vai entrar num sentimento de morte. Por quê? É o sentimento que ele está gerando em você, para que você não mate ele. Então é exatamente isso. Então trago todas essas ferramentas para que você possa refletir, se interiorizar e começar o seu trabalho para não somente esse vírus que a gente está tendo hoje, mas para os vírus futuros. O que a gente pode fazer para um futuro melhor? O que a gente pode fazer para que o nosso organismo se blinde com relação a tudo que for negativo, tudo que for de onda e de frequência negativa que pode influenciar a gente negativamente. É a dica que eu deixo para você. Vamos embora! Vamos sair dessa. Alegria, galera! A ferramenta que a gente tem nas nossas mãos é enorme, é grande. Só cabe a nós querermos mudar. É a dica que eu deixo para você.